nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, sejam bem-vindos ao Evangelho Diário do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia 24 de julho, iremos meditar o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho, ele narra o início das parábolas do reino. Nele, Jesus começa a falar em parábolas para as multidões, e as parábolas são espécies de analogias. Então, tudo o que ele fala dentro dela tem um significado. Jesus, neste caso, seria o semeador. A semente são as suas palavras e seus ensinamentos. A terra somos nós. E ele começa a explicar. Parte cai parte cai ao longo do caminho. Este ao longo do caminho é quando nós escutamos aquilo que Jesus fala, mas não ouvimos propriamente. Deixamos que as palavras passem, nem damos ouvidos e continuamos seguindo a nossa vida. O mal tira essa semente, tira essas palavras e nós nos deixamos dominar por outras coisas. Depois temos o solo que brota logo e que vive ali um tempo, mas que ao nascer do sol se queima e não dura, porque não é profundo. Isso é quando nós escutamos aquela palavra, mas escutamos na emoção. E ao invés de buscar a intimidade com Deus, de criar raízes de verdade, na primeira tribulação, nós nos desesperamos e abandonamos a Cristo. O terceiro solo é o solo espinhoso. É quando nós até escutamos aquilo que Deus fala, mas em meio à agitação do mundo que nós vivemos, as preocupações, as convicções, os nossos desejos, as nossas vontades, nós focamos Deus dentro de nós. E não deixamos que essa palavra cresça. O solo espinhoso, muitas vezes, é quando nós até estamos dentro da igreja e a gente fala: Jesus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas o Espírito Santo que habita o nosso coração não tem nem espaço para crescer. Ele está sufocado no meio das preocupações e das teimosias e das dificuldades. Então, neste solo, nós precisamos limpar antes. Nós precisamos remover os espinhos. E aí nós temos o quarto solo, que é o solo fértil, o solo fecundo. Aquele solo que escuta a palavra de Deus e que busca na intimidade compreender, que busca no secreto ter esse contato com o Senhor, que busca ouvir do próprio Deus aquilo que Ele tem a nos mostrar. Que nós possamos refletir na nossa vida qual solo nós estamos sendo, que nós possamos escutar essa palavra, como diz o último versículo: aquele que tem ouvidos ouça. Que nós possamos ouvir, refletir, entender e acolher, e ver qual solo nós estamos sendo e buscarmos ser aquele solo fecundo, aquele solo que dá bons frutos, um solo vivo em Deus. Amém? Que hoje você possa meditar essa palavra, amanhã, e ir aos pouquinhos mudando este seu solo, adubando o solo do nosso coração.
com os sacramentos, com a Santa Eucaristia, com a confissão, que nós possamos estar cada dia mais próximos de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique em paz e até breve.